Graça e paz, amados irmãos, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Queridos, de imediato, as pessoas podem dizer que é um fardo pregar o Evangelho de Cristo. Sem precisar pensar muito, as pessoas podem dizer que é um sofrimento viver uma vida de renúncias. E os nossos profetas, o nosso Senhor Jesus Cristo, realmente não tiveram moleza. Foram insultos, calúnia, perseguição, sofrimento e morte. Então, por que pregar? Se é tanto sofrimento, por que nós aceitamos? Por que abraçar esse tipo de vida? Porque nós acreditamos numa vida diferente. Nós acreditamos numa vida após a vida. Nós acreditamos na palavra de Deus. Sabemos que o nosso corpo é mortal, mas quem o fez nos promete imortalidade, vida eterna. E essa visão, essa fé na imortalidade, vem da obediência, da pregação, da confiança que nós temos em Deus. A mensagem de hoje é a confiança em Deus. O texto está em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo de 1 a 9. O apóstolo Paulo, falando aos coríntios, disse assim: Portanto, visto que temos esse ministério pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Antes, renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos. Não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus. Pelo contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamos-nos à consciência de todos diante de Deus. Mas se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Pois nós não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravos de vocês, por amor de Jesus. Pois Deus que disse das trevas resplandeça a luz, e Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Mas temos esse tesouro em vasos de barros, para mostrar que esse poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. De todos os lados nós somos pressionados, mas não desanimamos. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Os versículos 1, 2 e 3 diz assim: Portanto, visto que temos esse ministério pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Antes, renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos, não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus. Pelo contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamos-nos à consciência de todos diante de Deus. Mas se nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo, é que está encoberto. Visto que temos esse ministério pela misericórdia. Queridos, nós não temos mérito ou qualificações especiais para sermos chamados por Deus. É a sua misericórdia que nos alcança. É a sua misericórdia que nos capacita, que nos salva, que nos fortalece. É um ministério dado para que a gente abra os olhos e veja que esse sofrimento é a renúncia do pecado e a aceitação do senhorio de Cristo em nossas vidas. Quando Deus nos chama, Ele fornece forças para a gente perseverar diante das adversidades e perseguições. É como se a gente olhasse assim, que o ministério é um oásis no meio do deserto. É um alento em meio às perseguições. E a palavra diz:
Antes, renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos, não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus. Só quem usa procedimentos secretos é quem quer se esconder. Quem quer se esconder não é o pecador inveterado, e sim uma pessoa com dupla personalidade, ou como a palavra de Deus diz, com coração dúbio. E quando Paulo diz, não usamos de engano nem torcemos a palavra de Deus, ele não está se referindo a pessoas do mundo, mas a líderes espirituais que na frente do povo diz amém, aleluia, e no secreto tem procedimentos vergonhosos. Fazem acordos que os outros não sabem ou não deveriam saber. Embora aconteça muito desses procedimentos secretos e vergonhosos, cada vez está mais difícil de ser secreto, porque o acordo entre as duas partes exige que o líder espiritual coloque a sua pessoa como referência do procedimento que o outro quer determinar. A verdade de Deus é manipulada porque a consciência desses homens está encoberta pelas suas necessidades de fama e dinheiro. O Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Esse é o versículo 4. O inimigo tem a capacidade de enganar sem que nós percebamos que estamos sendo enganados. O Deus dessa era simplesmente sabe do que nós somos escravos. O Deus desta era simplesmente sabe o que nós queremos. Dinheiro, fama, poder, são coisas que almejamos assim que nós nos entendemos de gente. Já meninos ou adolescentes, olhamos com inveja ou desejo doentio para as coisas materiais e carnais. E crescendo, isso só piora. O inimigo sabe disso. O que ele puder fazer para que as pessoas não procurem a Cristo, ele irá fazer. Bebidas, drogas, dinheiro, prazer, falta de compromisso. Esse é um pacote que milhões de pessoas querem encontrar no seu caminho. Foi oferecendo coisas materiais que o inimigo achou que conseguiria cegar o entendimento de Cristo. Palácios, riqueza e poder foram oferecidos ao nosso Mestre para que ele não seguisse com o plano de salvação das nossas vidas. Descrentes tem em todo lugar. Pessoas que não veem o Evangelho da glória de Cristo tem em todo canto. E o versículo 5 diz assim, pois não nos pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravos de vocês, por amor de Jesus. Como são pessoas pregando a si mesmo? É o trabalho de ser reconhecido pelo povo e não por Deus. É o esforço de colocar o seu ministério em evidência diante do mundo e das autoridades. É o esforço de ser reconhecido pelas pessoas pelo que ele acha que faz para Deus. Nesse processo, qualquer pessoa pode se tornar um mentiroso. Nesse processo, a pessoa pode se tornar uma pessoa falsa, dissimulada. Pode muitas vezes fazer coisas erradas, tendo a certeza de que está fazendo o trabalho de Deus. Deixamos de ser escravos de Cristo para aceitarmos uma corrente dourada em nossa mão e sermos escravos do mundo. Deixamos de ser escravos de Cristo para sermos senhor de algumas pessoas. Deixamos de ter o amor puro do Mestre para termos o amor somente de quem concorda com o meu pensamento ou com as minhas atitudes. O 6 diz assim, pois Deus que disse das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Éramos trevas, mas Deus nos iluminou. Esse resplandecer da luz significa
que agora a luz de Deus está dentro de nós. Esse resplandecer da luz significa um novo nascimento. Significa conhecimento do amor, do perdão, da glória e da salvação de Deus. E se Cristo brilha em nós, não suportamos ficar perto do inimigo e o inimigo não suporta ficar perto de nós. Se Cristo brilha em nós. Se por Deus resplandeceu a luz, por que aceitaríamos ficar junto das trevas? Queremos retirar o poder e a luz de Deus? A luz que brilha em nossos corações nos qualifica para pregar a cruz de Cristo e não Cristo de novo na cruz. Mas há um aviso de Deus. Cuidado. O versículo 7 diz assim: mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que esse poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. O vaso de barro representa a fragilidade e a insuficiência humana e mostra que o poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. Queridos, o vaso pode quebrar a qualquer momento. O vaso pode se despedaçar a qualquer instante. O vaso tem que ser importante para Deus e depois para as pessoas no amor de Deus. Esse poder provém de Deus e não de nós. O poder que nos interessa vem de Deus e não de outra pessoa. Nós podemos interagir com todos, mas sem negociar os nossos valores em Deus. Quando Deus diz, esse evangelho, esse tesouro em vasos de barro, é para mostrar que não podemos reter, não podemos prender, porque o poder de Deus destruiria esse vaso se ele não estiver santificado. A gente pode perder o evangelho de Deus, mesmo sabendo decorado de Gênesis a Apocalipse. O poder de Deus sairia desse vaso de barro se não for usado como tesouro santo. Terrível é a gente perder o tesouro de Deus. Terrível é se a gente não perceber e acharmos que no pecado continuamos com Cristo. O versículo 8 diz assim: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Sim, nós vamos chorar. Nós vamos ficar tristes. Nós vamos ficar sem entender, muitas vezes, por que isso acontece. Mas vamos continuar. Vamos perseverar. Talvez a gente se afaste um pouco para que a maldade tenha dificuldades em nos alcançar, mas vamos continuar. Vamos ficar perplexos? Sim, queridos, vamos. Seremos perseguidos? Também. Dentro e fora da igreja. Mas precisamos analisar. Quem não se agrada que nós sejamos fiéis a Deus? Quem não se agrada que nós sirvamos a Deus? Quem não gosta que nós proclamemos o Evangelho de Cristo? Inimigos nossos, inimigos de Deus. Nós somos humanos e essa pressão, essa perseguição nos causará perplexidade por causa de pessoas que deveriam estar junto de nós, nos ajudando, sendo ajudados. Mas apesar de tudo, o ministério que nos foi dado não foi por homens, mas por Deus. A luz de Cristo não se apaga por mais que os seus demônios tentem soprar ventos de escuridão, mentiras, perseguições ou doenças. A luz de Cristo vai brilhar porque é Ele quem fortalece os nossos corações, é Ele quem preenche os vasos. O Evangelho de Cristo é o próprio Cristo nos protegendo. Ninguém quebra vasos se o oleiro que é Deus tem ele em suas mãos. Porque, queridos, essa frase é poderosa. Temos esse tesouro em vasos de barro
para mostrar que esse poder, que a tudo excede, provém de Deus. Temos esse tesouro de Deus em vasos de barros, que somos nós, para mostrar que esse poder, que tudo ultrapassa, vem de Deus para nós. Nós sabemos o que temos ouvido de Deus. Nós sabemos o que temos recebido de Deus. Nós sabemos o que temos visto de Deus. E isso tem nos segurado forte para não sermos vencidos. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos abatidos, mas não destruídos. Sim, nós vamos escutar tempestades, mares agitados, rugidos, balanço de barco, mas a nossa confiança está no Senhor, o Senhor da glória, que resplandece em nossos corações na imagem de Cristo. Nós não devemos ter dúvidas, mas ansiar para que quando esse dia chegar, o dia da nossa redenção, orando, louvando, santificando, temos a confiança no nosso Pai Celestial, na figura do nosso Mestre e Salvador Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe.